tá bombando. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Sim Pode Ouvir, podcast do Sincor São Paulo, edição especial ao vivo no Conec. E hoje estou aqui com meu amigo Luiz Arruda, vice-presidente comercial de marketing, E dados e clientes. Mais alguma posição de vice-presidência? Só isso já tá é bom bastante demais, né? coisa, Fê. Da Porto Seguro. Luiz, bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Luiz, eu gosto de começar sempre os bate-papos aqui no podcast falando um pouquinho sobre o convidado, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é o Luiz, qual é a tua trajetória nessa vida e como é que você chegou até aqui, até esse momento que a gente está conversando. Não precisa ser tão detalhado assim, mas só para o pessoal que está nos assistindo ter um pouquinho mais de background. Olha, Fernando, primeiro eu queria dizer que toda vez que eu vou contar minha história, eu sou obrigado a começar pelo meu avô, né? E prometo que eu vou ser rápido. Meu avô veio da Itália com uma Nossa Senhora na mão, na qual ele colocava para passar o tempo os pedidos num buraquinho que tinha na Nossa Senhora, papelzinho recortado, ele colocava os pedidos que ele queria para a família. Então minha história começa muito com esse lance de família, muito parecido com o que as pessoas fazem no Muro das Lamentações, lá botar os pedidos. Ele fazia com a Nossa Senhora e ela está lá em casa até hoje. Que legal. Então, para mim, acho que esse é o grande, acho que é de onde eu vim da família, vim de união. E meu pai sempre trabalhou muito, né? Por referência ao meu avô, que largou tudo, ele veio com a roupa do corpo e essa imagem dessa. Meu pai sempre trabalhou muito. Teu pai já nascido aqui? Meu pai já nascido aqui, apesar de ter tudo de português e italiano que você pode imaginar, intenso. Já nascido aqui, trabalhava muito e acho que esse é o terceiro pilar de como eu fui construído, assim. União, a família e trabalho, assim. Acho que essa é a base. Hoje eu tenho uma filha de 15 anos do primeiro casamento. Primeiro casamento muito cedo e Carolzinha é minha princesa. Tenho um filho do segundo casamento, que é o Henrico, de 8 anos. E tenho mais um filho de 2 anos, que é do segundo casamento. Você achou que eu ia falar que é do terceiro, né? Eu não achei nada, você que está colocando palavras aí na minha boca. Tem gente que casa mais 3, 4, 5. Exato, não, parei no segundo, se Deus quiser. Então tem os 3, a Carol, o Henrique e o Telzinho, os 3 comandantes da casa lá. Legal, você estava me contando que você deixa programado um filho a cada 7 anos, né? Com o negócio da antroposofia lá da Porto, eu já sabia da antroposofia antes, então a gente respeitou os setênios. É um cara de visão. Exato. Falando um pouquinho de carreira, eu comecei minha carreira com 16, eu estudei economia na PUC. Comecei minha carreira aos 16 para 17 anos na Gillette. Na época a Gillette estava procurando pessoas de engenharia e de economia para a área de marketing, para trazer um pouquinho de exatas para o negócio de marketing. Para mim foi uma experiência incrível, porque tinham todas aquelas pessoas de humanas, super criativas, e eu cheguei e tive que aprender a ser criativo, apesar de ter um lado de exatas mais forte na época. Um aprendizado incrível, vários lançamentos de produtos. Depois eu acabei saindo para uma oportunidade que tinha na área de qualidade, na Ticket, que era uma empresa que me brilhava os olhos por ser europeia. E também a posição era muito interessante, que era uma posição de qualidade. O que qualidade faz? Basicamente, bota o olho em todos os processos da companhia. E ali eu acho que eu aprendi, depois de ter aprendido a importância de marketing e de controles e de visão de negócio, eu aprendi a importância de processos numa empresa. Mas eu queria um pouquinho mais de adrenalina e fui para a Ambev trabalhar em vendas. E aí na Ambev em vendas... Tudo muito igual, né? Empresas muito parecidas, áreas muito parecidas, né? Negócio de cultura, o benefício que eu tenho é que eu conheço algumas. Assim, Conhece americana, várias. europeia e a brasileira da Ambev, que não é uma cultura brasileira. Na época era a Ambev como ela foi conhecida. Assim, tô falando aqui de uma época que vendas tinha briga entre as cervejas ali. Mas foi talvez um dos maiores MBAs que eu fiz na vida. Assim. A área de vendas da Ambev, se tem um negócio quente para se trabalhar, é lá, né? E lá eles incentivam muito o intraempreendedorismo. Eu gostei tanto desse negócio de empreendedorismo que eu saí de lá para abrir minha própria empresa, com uma força imensa do meu pai, que cedeu um cômodo para a gente começar a Quiz Brasil, eu e meu sócio.
A gente chamava de Quiz Brasil porque o sonho era ser internacional. E depois de quase 10 anos, em 2009 para 2010, a gente vendeu uma parte da Quiz Brasil para a Vanguard, que é um grupo internacional. Então, tornamos-nos internacionais. Seguindo grandes empresas, a gente estava brincando antes de entrar no ar, né? Que você até brincou, a gente estava num cômodozinho, sonhava em conquistar o Brasil, conquistar o mundo. Conhecemos algumas companhias bem famosas aí, internacionais, que começaram na garagem, né? Talvez eu não tenha feito a IPO e dado tanto tão certo quanto o Jeff Bezos, mas a Porto é boa. Porto é top. Vice-presidente da Porto é para se orgulhar. Eu também acho. E aí depois de um período eu fui convidado para mudar para Munique pela Vanguard. A Vanguard nesse período que a gente fez a fusão com eles, aconteceu um negócio muito interessante porque eles tinham uma conta de uma congênere nossa aqui no Brasil. E para mim foi interessante porque a gente começou a atender essa congênere aqui. Na primeira reunião que eu fui na congênere, eu não entendi 90% da reunião, porque o Segureis pegou pesado lá, era um negócio de índice combinado, IS, RCF, e eu ficava olhando e falava, meu Deus do céu, será que eles combinaram algum índice? Sopa de letrinhas aí também, letrinhas. Né? E aí uma pessoa da congênere falou para mim, pô, vai conversar com o corretor. E eu tive o prazer de não só poder ir conversar com o corretor amigo, como ficar sócio do corretor amigo. Então, a partir dali, eu comecei acho que foi onde o bichinho do seguro me picou, assim, e é um negócio apaixonante, né? Que o bichinho do seguro, quando pica, você acaba se apaixonando pelo negócio. Ali eu tinha a visão da seguradora, porque eu estava como agência atendendo a seguradora. Eu tinha a visão como cliente, por ser cliente, por atender clientes na corretora, e a visão da relação seguradora-corretora por ser a corretora. Então, eu consegui entender o ecossistema bastante de forma ampla. Isso foi me dando cada vez mais vontade de conhecer o setor. Então, estudei o setor aqui, estudei o setor fora, pela Vanguard atender essa congênere lá na Alemanha e em outros lugares do mundo. Até que, em 2017, quando eu fui convidado para ir para a Alemanha, eu olhei para o lado e vi minha filha com, na época, 12 anos, olhando para mim e dizendo, pô pai, você vai fazer eu escolher entre morar em São Paulo ou morar em Munique, morar com a mamãe ou morar com você. E eu abri mão de tudo, assim, eu já tinha escolhido carro, casa, já estava bairro, já estava tudo meio que pronto. Quer dizer, duas coisas interessantes, né? Primeiro, como homem de grande visão, você já foi adquirindo conhecimento nessas áreas todas e nessas experiências para poder assumir tudo que você assume hoje em dia na Porto. Sim. Né? Que essas coisas foram se somando aí ao longo da tua carreira. E provando a questão que você abriu o nosso bate-papo falando do lado familiar para você, o quão importante e como isso é uma base para você e para a tua família. É um pilar importantíssimo, Fernando. E eu não sei se eu tive tanta visão, não. Eu acho que, às vezes, eu acredito muito em karma, sabe? Alinhamento cósmico. Alinhamento cósmico, assim. Hoje eu fico, toda vez que eu me apresento, eu fico pensando assim, que eu conto uma história, né? Eu fico pensando por que as coisas aconteceram. E acho que quanto mais eu conto, mais eu tenho certeza que eu estou no lugar certo lá na Porto, assim. E aí nessa de ir para a Alemanha, eu fui estudar fora. E ao estudar fora eu conheci o Bruno. O Bruno era um cara da classe lá. Um dia ele me chamou para pedir ajuda na área de marketing. Vocês foram colegas de curso, é isso? Colegas de curso lá fora. E o que calhou de, quando ele me chamou para pedir... Durou um ano o namoro para ir para Porto, assim. Que ele me chamou para pedir ajuda, eu recomendei uma série de pessoas para ser o diretor de marketing da Porto. E tinha, obviamente, a intenção de ganhar conta da Porto, né? Eu era agência, eu queria atender a Porto, é referência no Brasil. Já tinha atendido uma congênere? Já tinha atendido uma congênere. E depois, nesse um ano de intervalo, pelo fato de ter negado ir para a Alemanha, eu fiquei cuidando dos outros países, mas eu fiquei viajando muito. Então, eu passei menos de 70 dias no Brasil. E foi aí que me deu o clique de que daquele jeito não dava para continuar. Quer dizer, você tinha aberto mão da oportunidade para ficar com a família e não estava ficando com a família e nem pegou a oportunidade. Então, Exato. Deu um estalo ali que não estava fazendo muito sentido. Exato. E numa dessas conversas, o Bruno me chamou para um jantar, eu cheguei no jantar, estava o Roberto junto. E é engraçado porque a gente tomou um vinho, o Roberto gosta muito de vinho, né? E no meio do jantar eles falaram de eu ser o diretor de marketing da Porto. E aí como é que foi para você? Você estava esperando esse convite? E a hora que você chegou e viu
que o Roberto estaria junto com o Bruno? Cara, eu não estava muito esperando, assim, eu estava numa esperança de ganhar conta, aquilo que eu falei, vou lá, vou conhecer o presidente, de repente eu assino um contrato e vou prestar uma consultoria, ou ajudar na estratégia. E aí quando eles falaram desse cargo, eu não sei, a Porto tem um negócio meio mítico, assim, a gente realmente tem alguma áurea importante na Porto ali. Eu senti um negócio muito forte na hora e aceitei na hora, assim, foi meio maluco. Aceitei a primeira proposta, a gente foi. Comecei na área de marketing. Alguns meses depois, uns 9 meses depois, eu já estava assumindo a área de clientes, porque eu entendia a gente entendia, né, que clientes, a visão cliente ajudava muito na construção das jornadas da marca e principalmente na jornada do usuário, do corretor, do atendimento, do nosso cliente final. E aí a gente, para enriquecer essa jornada, viu que fazia sentido colocar dados junto nessa estrutura. E em maio do ano passado eu fui promovido a vice-presidente e já com a área de dados. E agora em setembro, dia 1º de setembro, portanto eu tenho 1 mês e 7 dias, eu agreguei a tudo isso a área de produção da companhia. Podemos esperar alguma novidade até dezembro, não? Espero, agora precisa ter calma, Fernando, preciso me organizar. Precisa organizar e construir tudo que já está na mão, né? Exato, tem bastante coisa. Agora a dúvida é, será que o Bruno já estava esse tempo inteiro com você na cabeça ou será que realmente os outros não deram certo, né? Cara, eu acho que assim, a Porto, todo mundo que está lá dá muito certo, assim, mas uma coisa que eu acho muito interessante, de novo, quando eu vou pensando nesses 3 anos, né, que eu estou na Porto, por exemplo, desde o primeiro ano eu estou nos almoços com corretores. Desde o primeiro ano eu fui convidado, como o Rivaldo foi a pessoa que abriu a porta para mim na Porto. Aliás, eu tenho que fazer um agradecimento aqui em especial, porque se o Rivaldo não tivesse me aceitado, me aprovado, me recebido, aberto todas as portas, me ensinado a essência da Porto, me aculturado da forma que ele me aculturou e me ensinado tudo que ele sabe, certamente eu não estaria onde eu estou. O Rivaldo realmente é um cara espetacular. Fica um abraço para o Rivaldo aí, da nossa parte. Rivaldo nota 1 milhão, assim. Então, o que eu acho assim, eu acho que não tinha sido planejado, mas que de certa forma estavam me testando para isso, ou me treinando para isso, eu acho que estava no papel, sim. Legal. Bom, e aí todas essas promoções, agora você está com todas essas áreas que a gente falou, que são várias áreas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua visão de mercado, a tua visão de companhia, o que você espera conseguir fazer dentro da companhia agora que você está com essas áreas sob a sua gestão. Visão de futuro, a gente está aqui no Conec, a gente está falando muito sobre o futuro, sobre superação, sobre ser digital. Então, queria que você pincelasse aí um pouquinho sobre esses temas para a gente, se você puder. Falando, claro. Falando de mercado, assim, a gente tem a sorte de estar num mercado subpenetrado, né? O mercado de seguro tem uma quantidade de oportunidade gigantesca. Quando a Porto se posiciona nesse mercado e é líder nesse mercado, tem poucas marcas no mundo, em qualquer setor, que consegue ser líder em valor e em unidade, né? A gente é líder nos dois, o que significa que a gente de fato entrega uma qualidade superior. Mas é importante dizer que quando a gente separa os negócios e coloca a vertical de banco e a vertical de saúde, a Porto Bank e Porto Saúde, a gente no final da linha está se propondo a construir uma jornada completa para o cliente final. A Porto tem produtos do dia que o cliente nasce ao dia que ele não está mais aqui. E esse é o nosso propósito, é ser um porto seguro para as pessoas e seus sonhos, mas tomando conta de tudo que abrange mobilidade, lar, portanto família, e a vida social. Então, se a gente conseguir cada vez mais estar presente na jornada do corretor, para que ele esteja presente na jornada do cliente, a gente vai conseguir trazer cada vez mais longevidade e vai ampliar a imagem do setor de seguros. Eu acho que a gente tem uma proposta de valor bastante ampla aqui quando a gente fala em ser um porto seguro, porque cuidar de gente uma proposta de valor agressiva, parece simples, bastante. Mas quando a gente diz todo cuidado é porto, a gente está fazendo uma promessa forte. Sim. Então a gente tem que de fato pensar em qualidade, pensar em desenho de jornada, pensar em simplicidade, pensar em resolubilidade e principalmente praticidade para que o corretor consiga entregar na hora que o cliente precisa, a solução que ele precisa. É muito legal o que você está falando, porque a gente ouviu aqui já no Conec ontem, né, ou antes de ontem, não me lembro, essa questão de que
ninguém ou nada melhor para cuidar de pessoas do que pessoas. Sim. A gente está num momento de transformação digital, de várias ferramentas, de uma mudança muito grande de tecnologia, mas no final das contas, nada melhor do que pessoas com pessoas, seja através de qual ferramenta for. Então, eu acho que essa é uma visão que vocês estão tendo. Total. Eu sempre fui a favor de que humano gosta de humano, gente gosta de gente, né? Existem produtos que dá para você comprar na internet, obviamente, mas seguro, banco, a gente está falando do patrimônio da família, a gente está falando da mobilidade da família e da vida social de um ser humano. A complexidade que está por trás disso é muito alta. Então, certamente, a inteligência humana e a personalização dessas relações vai passar pelo corretor sempre. Então, Legal. Tem produtos menos complexos, produtos mais complexos, mas o corretor vai estar sempre presente. Como a Porto bem diz, o corretor é para sempre. Hashtag o corretor é para sempre. Exatamente. Sempre. E fala uma coisa para mim. Dentro disso tudo que você está falando, como é que você vê a companhia ajudando o corretor nessa jornada? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante para nós que estamos desse lado aqui enquanto corretores. Sim, total. A gente está com um investimento muito grande em melhoria da jornada do corretor, em todas as pontas. Quando a gente fala da jornada do corretor, a gente pega, por exemplo, nossa central de atendimento. A gente está muito focado em melhorar a jornada do atendente para que ele seja cada vez mais eficiente com o corretor, atendendo mais rápido e já tendo a resposta certa na ponta da língua o mais rápido possível. O Call, que é o nosso corretor online, o sistema que o corretor faz todo o processo com a Porto, a gente está revisitando ele inteiro. Então, nos próximos 1 ano e meio, aí, a gente já tem algumas entregas nesse trimestre, mas nos próximos 1 ano e meio a gente está revisitando ele inteiro. Vai vir ainda mais mudança do que já vem acontecendo. Já vem, já vai vir. Tá. Virão. E tem um negócio que é interessante, que assim, a Porto vai começar cada vez mais a ter olhares regionais. Porque a gente às vezes não percebe, mas o Brasil é um continente, né? Então, você pega o comportamento não só do corretor, mas do próprio cliente no norte, nordeste, e vai comparar com o centro-oeste, Rio de Janeiro. É incomparável. E às vezes são culturas e experiências completamente diferentes, né? E hábitos totalmente diferentes. Sim, são comportamentos em todos os âmbitos, assim, formação de pessoas, formação dos seres humanos, a cultura, o que você falou, cultura, hábito, forma de se relacionar, a forma de consumir o produto, a forma de usar o produto. Eu estava conversando com um corretor agora que disse: Arruda, na nossa região, o serviço para residência é importantíssimo. Aí um do lado já disse: na minha não, porque lá por cultura a gente que tem que resolver os problemas de dentro de casa. O cara mesmo vai lá e arruma. Exato. Pô, então são produtos diferentes que a gente tem que oferecer. O foco é outro. O foco é outro. E talvez às vezes a gente esteja vendendo o mesmo produto para pessoas que não necessariamente têm as mesmas necessidades. Eu acho que esse é o grande passo dos próximos anos. E tem uma coisa importantíssima, que é a inclusão. A gente precisa tirar isso do papel. A gente já tem o Azul por assinatura, que é um produto que vem crescendo rápido demais, muito bom. Que os corretores enviam o link para os clientes, os clientes fazem o processo todo. É um produto para carros de baixa IS, carros de entrada, carros... É literalmente para a gente educar o mercado a importância do seguro. Então, para quem ainda não está nesse mercado. Né? Para quem não está nesse mercado, exatamente. Então, e agora com produto celular, a marca vem se rejuvenescendo. A marca Porto sempre se atualizou, né? E agora, mais uma vez, a gente com essa mudança toda se atualizou. E com produto celular, fiança locatícia para universitários. Então, a gente tem uma série de estratégias para a gente tendo mais presença na vida dos clientes que já estão com a gente, mas também trazendo novos clientes, seja pela idade ou seja pela falta da cultura do seguro, para dentro do nosso ecossistema. Hoje a gente tem quase 13 milhões de clientes e é um ecossistema bastante robusto, né? Quantos, desculpa? Quase 13 milhões de clientes. Só isso? Exato. Pouca coisa, né? Exato. Legal. É bem importante. Cuidar de tanta gente não deve ser fácil. É isso que eu estava falando. O desafio é grande. É muito grande. E Legal. sem os corretores seria impossível. Que bom. Que bom. Eu queria conectar um pouquinho do que você está falando, Luiz, que a gente tem muito essa discussão do nosso lado, né? Você falou da questão de regionalidade. Né? Uma coisa que eu queria a tua opinião a respeito é a visão do cliente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes parece que falta um pouquinho para o mercado como um todo ter uma visão do cliente como um todo, né?
E aí eu conecto isso na questão do cross-sell, do upsell, às vezes até do downsell, né? Quando o cara não vai conseguir manter um produto que é mais caro, está passando por um momento mais complicado, a gente não deixar que ele fique sem uma proteção, que a gente dê uma proteção adequada para aquele momento. Qual que é a tua visão sobre como o mercado deve olhar e como você vê a Porto olhando para que a gente consiga enxergar o cliente 360 graus, vamos falar assim? 360 graus é muito grau. E acho que a única pessoa... A gente tem todos os dados que você pode imaginar de qualquer cliente nosso. Mas a única pessoa que conhece o cliente, seu comportamento e às vezes mais do que o próprio cliente é o corretor. Então o que a gente vai cada vez mais é empregar essa inteligência de dados para que o corretor consiga personalizar, personificar essa inteligência de dados com aquela pessoa. A gente em marketing e clientes, a gente fala muito de persona. Agora, o corretor sabe quem é aquele ser humano que está ali do outro lado da linha, ou que está, às vezes, no tete a tete, como a gente está aqui hoje. Então, eu acho que sem a regionalização e sem essa importância do corretor, sem esse contato pessoal que o corretor tem, a gente nunca vai conseguir chegar no nível de personificação que a gente gostaria de ter com a Porto. E é por isso, de novo, que a gente empodera cada vez mais os nossos corretores. Legal. E aí, dentro dessa estratégia toda, você consegue colocar o corretor nessa trilha junto com vocês para atingir, vamos falar assim, o cliente e fazer com que chegue a esse cliente a proteção mais adequada nas mais variadas formas possíveis. Perfeito. A gente fala na Porto que corretor não é canal. Corretor, na verdade, é parte do time Porto. Então, ele está em toda a jornada. Uma das coisas que a gente quer, para você ter uma ideia, se o cliente resolver chamar... A gente tem que, obviamente, dar acesso a canais para o cliente. Omnicanalidade não é uma opção. Né? A gente precisa ter omnicanalidade. Então, se o cliente chamar um guincho, por que não o corretor saber em tempo real que aquele cliente está passando por alguma coisa? A gente fez uns testes com isso há pouco tempo atrás. Foi muito interessante que a corretora me encontrou aqui no Conec e falou, pô, Luiz, é genial. O cliente, antes de ele chamar a Porto, quando ele começa o processo, já me avisou, eu já consigo ligar para ele fica tranquilo de um jeito, assim, ele se sente cuidado. Ele se sente cuidado. Que é o que a gente quer. E ele sente que o corretor está valorizando ele como cliente e o corretor vai se sentir valorizado. Isso que você está falando é super bacana, super importante, porque, obviamente, cada corretor, cada corretora tem o seu jeito de trabalhar. Mas eu acho que a companhia dá a esse corretor, a essa corretora, a possibilidade de cuidar do cliente desse jeito que você está colocando é super importante, porque na hora de comprar o seguro ou o serviço, aquele cliente confiou, obviamente, na companhia, mas também naquele corretor ou naquela corretora. Sim. Então, ele espera justamente que nesse momento, que é o momento da entrega do que a gente realmente vende, que o corretor ou a corretora se envolva. E isso, para mim, é genial, independentemente de qual é o canal do corretor ser parte do corretor, estar informado e poder atuar junto. Perfeito. A gente quer realmente que o corretor seja empoderado nessa jornada, né? Para a gente é fundamental. Já aconteceu várias vezes de algum ex-cliente precisar e o corretor mandar um guincho lá e pedir para a gente mandar um guincho, porque é um possível próximo cliente novamente, né? Então, e de novo, não é só por ser cliente ou não ser cliente, é por ser um ser humano precisando de cuidado. Exato. Não, e isso a Porto já demonstrou seguidas vezes, infelizmente, em algumas catástrofes aí, principalmente Sim. ambientais, climáticas, né? E atende independentemente se é cliente, se não é cliente. Eu tenho uma história também curiosa, mas infelizmente não vai dar tempo de contar aqui, que mudou a minha percepção sobre a forma de trabalhar. Quando eu tinha, acho que, talvez 6, 7 meses de mercado, isso uns 17 anos atrás, de um amigo que não tinha seguro, precisou de um guincho e a gente conseguiu resolver com vocês de uma forma que ele se surpreendeu e qual foi o resultado? Ele fez seguro de todos os carros. A gente, então isso é muito bacana. Dentro das nossas políticas e dos nossos valores, a escuta ativa é uma das mais importantes. Assim. A gente escuta muito as necessidades dos nossos clientes. E uma coisa bastante importante é o lance do interesse genuíno. A gente realmente é interessado por cuidar de gente. Assim. A gente gosta, o Roberto fala um negócio bastante importante, que ele brinca às vezes e fala, olha, se você não gosta de gente, você não pode estar na Porto. Né? E é a verdade, a Porto é uma pessoa de gente para gente. Mas eu acho que é parte do DNA da companhia, é super importante que seja e que continue assim para sempre, assim como o corretor é para sempre, que esse DNA seja para sempre. Perfeito. Luiz, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. A gente poderia continuar falando aqui muito mais tempo, com muito mais coisas para você levar para quem está nos assistindo.
mas a gente vai ter que encerrar. Eu queria te agradecer muito a participação. Para mim, um prazer te receber aqui no Conec, que está espetacular. E é isso, conte com os corretores. A Porto pode continuar contando com os corretores, da mesma forma como eu sei que do outro lado é verdadeiro também. Sim. E espero que em breve a gente possa voltar a conversar e levar mais novidades para o pessoal. Fernando, obrigado pelo papo. Eu não posso deixar de encerrar aqui sem falar, sem dar parabéns pela produção do Conec, para o Boris, que está coordenando esse processo todo. Tá lindo, tá mágico. A gente está com um stand maravilhoso. Os corretores que ainda não nos visitaram, passem por lá para a gente poder comer comida brasileira junto. Boa. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado.